Vamos iniciar mais um capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo dos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas esses, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tomou a enviar-lhe outros servos, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça. E o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tomou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e os outros muitos, dos quais uns feriram e aos outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a esses por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, se o irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem esse deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido do livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, porque isso vos errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor
teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissesse que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus, e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. E ensinando-os, dizia-lhe: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus. Mais um capítulo.